questionamos a nossa vida, é um trabalhar do Senhor, é um processo para com as nossas vidas. Muitas vezes a gente, não sem sabedoria, reclamamos de uma situação que estamos vivendo. Tudo é permissão do Senhor para nos tratar e nos trabalhar. Né? Para nos tratar e trabalhar. Né? Glória a Deus. E aí, às vezes, nós reclamamos mediante uma situação que não temos conhecimento. Mas, gente, busca do Senhor, busca dele. Aquilo que ele lhe proporcionar, leve como escada para a sua vida, para que um degrau seja subido. Porque o Senhor, em tudo ele trabalha para te colocar você numa posição melhor. Porque ele nos ama. Ele nos ama a tal ponto que ele deu o seu filho para nós. Ele deu o seu filho para nós. Né? Agora você imagina, quem de nós daríamos nosso filho por alguém? Quem de nós teríamos essa coragem de fazer isso? Quem de nós? Mas o Senhor fez. Para você ver que a tal ponto é o amor dele pela nós. Entendeu? Então ele não quer que ninguém aqui se perca. Ele não quer que ninguém aqui fique para trás. Ele não quer. Amém? Ele quer que a gente continue firme no propósito. Lá em Hebreus 10:39 fala assim: nós somos daqueles que não retrocedemos. Né? Então que a gente continuamos a nossa caminhada, continuamos a nossa fé, não desista. Mesmo que muitas das vezes possam aparecer momentos difíceis na sua vida, mas não deixe o ânimo se abater, tenha bom ânimo, o Senhor está com vocês. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Na primeira leva de Jó, todo mundo já sabe que ele perdeu seus bois, jumentas e alguns servos. Na segunda, o fogo caiu do céu sobre as suas ovelhas, né? Desse pano. Na terceira, os caldeus naquela época se dividiram e atacaram todos e roubaram seus camelos e acabaram de matar seus servos. E na quarta, Deus permitiu que seus filhos fossem levados. No momento de festa, no momento de confraternização na casa do seu irmão mais velho, quando estavam todos reunidos, um vento impetuoso se abateu mediante aquela casa e derrubou onde matou todos. E onde Jó questionou muito ao Senhor, por quê? Por quê? Mas como Deus é tão bom, que quando a gente às vezes tem um momento de nossa fraqueza, onde nós chegamos aqueles momentos de muito questionamento com o Senhor, Deus usa pessoas, usa anjos dele nessa terra, para poder nos exortar, né, para nos poder chamar à nossa direção. Mesmo que nós não compreendemos, mas Deus ainda usa. Deus levou mediante a Jó 3 amigos, né, que o nome deles era Elisafá, Elisafá, Bildade e Zafar. Eliú foi um quarto amigo. Né? Levou esses 3 a questionar, porque Jó passava por um momento muito difícil, de muito questionamento. O porquê daquilo, como acontece na nossa vida. O porquê. Né? E dentro da sabedoria humana, pelo que Deus fez mediante Jó, usou aqueles amigos para poder exortar ele, para poder falar do que o Jó não estava conseguindo enxergar naquele momento. Jó, naquele momento, naquela época, ele já era um exemplo de Deus na vida daquele povo, daquela comunidade. Entendeu? Ele já falava de Deus, ele já vivia a presença de Deus, mesmo que às vezes ele não expressava, mas o povo já via isso em Jó. Ele era um homem, um pai, um homem temor, que temia a Deus, um pai de família, um homem de bom coração. Então, às vezes, no decorrer da nossa vida, nós esquecemos o que Deus fez em nós, o que Deus trabalhou conosco, né? Do que Deus cuidou. Né? E aí, às vezes, a gente começa a questionar: o que eu fiz? Né? Por quê? Onde eu andei? Né? O porquê disso? E Deus usou aqueles amigos que, na sabedoria dele naquela época, que se compadeceu da sua situação, para poder exaltar Jó. E ainda com toda a falta de sabedoria daquele povo, o pouco que ele tinha aprendido com
com Jó naquela época, de seguir, de ver que Jó era um homem íntegro e reto, eles tentaram ajudar da forma dele. Mas eles ainda falavam, tentavam convencer, tentavam exortar o Jó para que ele enxergasse de uma forma diferente. Mas Jó ainda estava muito doído, muito doído. A sua quinta leva foi a lepra que o Senhor permitiu que o diabo chegasse até nele, e só não permitiu que tirasse a sua própria vida, mas permitiu que ele passasse por aquele momento. E é onde até a sua mulher chegou e falou: amaldice Deus e morre. Né? Você vê a tal dor era a vida que Jó estava passando. Né? E a gente vê que nós, como ser humano, se não tiver Deus como foco, nós começamos a desviar o nosso olhar. Né? Começamos a querer entregar a nossa própria vida. Né? Mas, ao longo dessa caminhada, desse grande diálogo que teve, esses três amados tentando fortalecer Jó de alguma forma, mas ainda não era o suficiente. Até que apareceu o Eliú, o que o pastor falou. Era um quarto amigo, ele era mais jovem do que os outros. E naquela época os mais novos tinham um respeito muito grande para com os mais velhos, porque a sabedoria ela ia se chegando a cada vez mais quando a gente ia ficando mais de idade. Cada vez que a pessoa ia ficando mais de idade, né, se sucedia que a sabedoria ia se chegando mais. Mas ele era um jovem que estava ali com todo, como se diz, com todo o seu respeito e carinho, mas muito em busca no Espírito Santo do Senhor. Ele não queria falar dele.